Depois Agripa disse a Paulo: é permitido-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por vistoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as acusações de que sou acusado pelos judeus. Momento, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus o sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testemunhar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus todos os dias, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos. Bem, tinha eu imaginado que, contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, havendo recebido o poder dos príncipes dos sacerdotes, prendi muitos dos santos, coloquei na prisão, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que era maior do que o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que estavam comigo. Caindo nós, todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, te põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados por esta fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram me matar, mas alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que
os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto, em sua defesa, disse Festo, em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fizeram delirar. Mas Paulo disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei diante de quem eu estou, com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça um cristão? E disse Paulo: Porventura, provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, menos estas cadeias. E dizendo ele isto, se levantou o rei e o presidente Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisão. Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvesse apelado para César. E como se determinou que havia de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte de Augusta. E embarcando nós em um navio adamitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio e de Tessalônica. Chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, e, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas em frente de Chiro, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Porto, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o judeu já tinha passado, Paulo o admoestava, dizendo-lhe: Homens, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo falava. Como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Curo e inverna ali. Soprando o sul, grandemente, lhe pareceu ter já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar,
contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha, chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa da Cite. Amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar, havendo já muito que, se não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fosse, na verdade, razoável, ó homens, me ter dado ouvido a mim, e não partisse de Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, homens, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impedido de uma e outra banda do mar Adrático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que, querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos por todos no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram se sobre si deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia.
Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, fixando a proa. Ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhe estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em taubas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheu a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugiu. No calor do fogo, ele acometeu a mão. E os bárbaros, vendo que a bicha pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Veja, escapou do mar, mas foi castigado. E a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo Paulo a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum mal lhe aconteceu, mudando de parecer, diziam que Paulo era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam, os quais nos destituíram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernava na ilha, o qual tinha por insignia Castor e Pólux. Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. De lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, com o soldado que o guardava. Aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhe disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam me soltar, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus,
me foi forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque, pela esperança de Israel, estou com estas cadeias. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos te ouvir o que sentes, porque, quanto a essa seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Havendo-lhe eles assinalado o dia, muitos foram ter com ele a posada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los a fé em Jesus Cristo, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Alguns criam no que se dizia, mas outros não. E como ficasse entre si discórdia, se despediram dizendo a Paulo estas palavras. Bem falou, pois se despediram dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: de ouvir ouvireis, de maneira nenhuma entendereis. Vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os curo. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa, que alugou, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém.